a Deus aqui nesta igreja. Ele é pastor do nosso ministério, acima de tudo, e eu tenho ele por grande estima e respeito. Eu espero, pastor, que Deus te use, que Deus fale conosco, mas que enquanto a palavra jorra de dentro de você, ela possa gerar a vida dentro de você que eu e você precisamos. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que culto gostoso já. Eu já poderia ir embora porque já estou abençoado. Aliás, uma apresentação como da igreja, pastor, que coisa. Está até gravado isso aí porque eu tenho que repetir. Quase que eu me converti. Amém. Amém. Eu diria isso. Eu diria exatamente isso, minha irmã. Né? Pena que eu estou tão longe. Quem sabe o Senhor nos traga mais para perto. Eu ia dizer para as irmãs que visitam a igreja pela primeira vez: irmãs, eu nunca vi uma apresentação dessa. Se eu fosse vocês, permaneceria. Porque eu fiquei com vontade de ficar. Glória a Deus. Mas que delícia, que bênção. Apresentação, né? Apresentação de bebê. Me fez voltar ao tempo que eu me converti. A igreja de Campinas, a gente tinha muito isso, pastor, lá em Campinas. Era algo assim, era um termômetro na igreja. Sempre tinha crianças sendo apresentadas, né? Como figura mesmo da igreja que gera. E aqueles períodos que não nasciam, pastor, era uma preocupação. E era um comentário na igreja: oh, faz tempo que não apresenta ninguém, faz tempo, precisa morar. Porque é figura da igreja. Que delícia que é ver, né? E aqui já tem mais uma a caminho. A Laura está a caminho, né, pastor? Pastor, o senhor tem que estar forte aí, viu, pastor, para carregar a criança. Glória a Deus por isso. Mas eu quero agradecer mesmo, né, o convite do pastor, agradecer aí a recepção do pastor, da irmã Liliane, que nos preparou um café também, muito mais além daquilo que a gente merecia, uma bênção, muito bom, né, rever aí o Gustavo, a Aline, né, que estiveram conosco lá em Campinas, quando era, né, a Aline também era pequenininha. O Gustavo faz tempo que ele não é pequenininho, né, mas uma bênção. Eu me lembro, né, fui professor de escola bíblica, Gustavo, acho que 2 anos, Gustavo. Que bênção, né? Aline, nós tivemos um ponto de pregação em Sumaré, lá no bairro do Matão, lembra? 2 anos também. Pois é, se os ficar 2 anos me ouvindo, hoje vai ter que me ouvir também, de novo, né? Ah, glória a Deus. Amém. O Senhor seja louvado. Irmãos, eu vou pedir para que os amados abram a palavra. Espero ser breve. Cadê o relógio? Já perdi 3 minutos. Meu Deus. Tem jeito de voltar? Porque isso aqui só foi... Ô, Senhor. Não era só em Jundiaí que o relógio era rápido, não. Aqui também. Se os irmãos puderem se colocar em pé, reverência à palavra do Senhor. Efésios capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 14. Todo mundo achou? Efésios 3, a partir do 14. Essa água aqui é minha, pastor? Diz assim a palavra: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vou pedir que todos, por favor, repitam comigo o versículo 18. Só o 18 a uma só voz.
poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Vamos orar. Pai querido, essa tua palavra, Senhor, já tem o poder de, sendo lida, já, Senhor, operar no nosso interior. Essa palavra já tem esse poder, ó Senhor, ao ser exposta, trazer vida. Mas eu oro, Senhor amado, para que ainda tu possas, Senhor amado, falar mais ao teu povo. Toma-me nas tuas mãos simplesmente, Senhor, independente do estado, Senhor, emocional, do estado que nós nos encontramos. Nós queremos nesta hora clamar pelo teu poder e pela tua graça e pela manifestação da tua palavra, do teu Espírito em nosso meio, abençoando, fortalecendo, trazendo resposta, alimentando, Senhor, cada filho teu em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor, Pai amado, opera nesta hora segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Poderia até ter continuado, né? Qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu li tudo isso para ficar dentro do contexto, mas eu quero falar sobre um ponto desse versículo 18, que é a profundidade. Desde quando o pastor Adriano me convidou para estar aqui, me chamou para estar aqui, Deus assentou no meu coração poder entregar esta palavra à igreja, desde aquele tempo, né? E às vezes nós achamos que é uma palavra, o tempo vai passando, aí Deus vai, né, alinhando e tal, mas essa não saiu do meu coração, e era algo que eu precisava entregar. Já era para ter vindo domingo passado, mas domingo passado eu me lembrei que era dia dos pais, no meio da semana passada, falei, pastor, é dia dos pais, não vai dar certo, né? Então deu certo para vir hoje. Mas essa é a palavra que eu quero poder trazer para os irmãos, né? Profundidade, o que significa profundidade? Há um outro texto em Romanos, capítulo 11, ali no Cântico de Vitória, versículo 33, fala assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. É algo, meus amados, que além de valoroso, rico, né? O que se encontra na profundeza de sabedoria, de ciência, meus amados, coisas insondáveis, que talvez, meus amados, uma busca natural, naturalmente em nós mesmos, nós não vamos conseguir, né, encontrar, achar. Quando eu penso em profundidade, trazendo sim, meus amados, um paralelo com a palavra do Senhor, e a palavra fala em alguns pontos que nós somos como árvores plantadas, né, ao lado de ribeiros de águas, né, me remete, profundidade me remete raízes. Profundidade me remete a raízes. E a palavra fala também, meus amados, que nós somos comparados. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? A videira, a vide, a planta, né, de uva, ela tem alguns significados, mas ela traz também, né, o significado de pessoas, de homens, como está lá em Isaías capítulo 5. Diz assim a palavra em Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. Vinha é uma plantação de videiras. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, a cercou, a limpou de pedras e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Eu li esse texto
para trazer esse entendimento para nós, para trazer essa introdução, né, para aquilo que eu quero falar aos irmãos, a respeito de profundidade, a respeito de raízes, a respeito de videira. Agora eu vou pegar aqui um versículo que o pastor me ajudou, agora há pouco, lendo o Salmo 78, versículo 2. E o verso 2 fala assim: abrirei a minha boca em uma parábola. Irmãos, eu aprendo com a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia aqui, já, né, esse cânon, esse livro, meus amados, ele traz a expressão exata, a expressão, meus amados, da vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é que todo homem se salve. A palavra do Senhor fala, cura, trata, traz resposta, mostra, meus amados, todas as coisas, inclusive as promessas do Senhor para aqueles que creem. Eu aprendo com a palavra, mas a palavra também me abre o olho e me faz entender que eu posso aprender, meus amados, com o Senhor, nas coisas que estão criadas, nas coisas que o Senhor já criou. Na verdade, a Bíblia fala que todo homem será indesculpável diante do Senhor, ainda que não conheça a palavra, mas pelas coisas que são criadas, meus amados, estão claras, explícitas, que o Senhor é aquele que tem controlado todas as coisas, e Ele é o Criador de todas as coisas. Meus amados, e a palavra fala que toda a terra está cheia da glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo homem é indesculpável diante do Senhor, porque até mesmo na sua criação, todas as coisas estão claras. Meus amados, que há um Deus soberano, eterno, poderoso, que tem um plano bendito para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala assim: olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Eu quero trazer algo em paralelo, abrir minha boca numa parábola, em algo que eu conheci esses dias, né, que eu li esses dias. Eu achei profundamente importante, meus amados, para nós entendermos. Eu lia uma reportagem, uma matéria a respeito de uma plantação de uvas. Eu li algo, meus amados, que eu achei bastante interessante. Eu quero que os irmãos prestem atenção nos detalhes. Nós não vamos sair da palavra, nós vamos só detectar, meus amados, aquilo que Deus criou e elementos que o Senhor usa na sua palavra, por exemplo, como a videira, para trazer, meus irmãos, por parábola, aquilo que o Senhor espera de nós. Essa reportagem, ela falava de uma plantação de uva, na verdade, agricultores, ou melhor dizendo, viticultores, que cuida, meus amados, de uma plantação de uva, de uma vinha, que eles chamam de biodinâmica, ou orgânica. O que significa isso? São aquelas plantas, meus amados, que são plantas plantadas, né? São redundância, que são ali, meus amados, são plantadas sem muito cuidado, sem preparação de solo, sem preparação de terra. Algumas culturas não é possível fazer isso. Tem que haver uma aração, tem que haver um trabalhar na terra, tem que haver algo, mas, meus amados, a videira, né, nessa estrutura, ela não é assim. Aliás, nessa condição, nessa plantação biodinâmica ou orgânica, ela não é assim, ela é plantada conforme o solo está. E esse solo, normalmente, é um solo pobre, é um solo pedregoso, normalmente em morros, ladeiras, porque ela tem que ser plantada num lugar desse. E essa uva, né, essa videira, ela vai ter que trabalhar naquele lugar. Né? É interessante isso, meus amados, nós entendermos. Eu vou chegar onde eu quero. Os irmãos têm um pouquinho de paciência, espero que o relógio também tenha. Mas eu vou chegar aonde eu quero.
Tem um ditado português de viticultores, né, em Portugal, que diz que a videira que não sofre, ela não produz um bom vinho. Olha que interessante. A videira que não sofre, ela não produz um bom vinho. O vinho é o fruto, é o final, é o resultado, meus amados. Quando alguém se planta uma uva, o resultado é exatamente esse. E o que acontece, meus irmãos, quando numa plantação convencional, com preparação de terra, com fertilizante e tal, a uva, né, aquela planta, ela vira uma planta preguiçosa, ela vira uma planta que não precisa se aprofundar, ela não precisa descer as suas raízes para poder buscar ali aquilo que é essencial para ela. E qual é a diferença? Essa raiz que ela fica superficial, ela usa os nutrientes daquele solo e daquele fertilizante. E aquele solo, ainda que esteja próximo ali da superfície, ele tem algumas impurezas, ele não é puro, ele não é 100% puro. Então, aquela uva, aquela planta, irmãos, me perdoem a palavra, né? Ela dá um resultado mediano, ou, como a gente de vez em quando ouve, medíocre. Medíocre significa na média. É aquela coisa assim que todo mundo tem, todo mundo consegue. A vide preguiçosa, a vide que está num lugar bem adubado, ela pode dar muito fruto, ela pode dar muitas folhas, mas para esse produto específico, que é o vinho, ela dá um vinho medíocre, como todo mundo, como se tem muito por aí. Irmãos, nós vivemos um tempo em que um evangelho de facilidades tem sido pregado. Nós vivemos um tempo, meus amados, que muitas facilidades são trazidas para nós. É ruim isso? Não, não é ruim. Não estou dizendo que o microfone é ruim, mas nós temos que saber, meus amados, onde o Senhor tem nos plantado e o que Ele quer de nós. E na verdade nós temos que entender, meus amados, que Ele tem nos chamado para que nós venhamos aprofundar raízes. Isso significa o quê? Termos relacionamento com Ele, conhecermos, meus amados, a profundidade do seu amor, da sua riqueza, e nós vamos entender um pouquinho mais para frente o que significa isso, o que é estar realmente alcançando, meus amados, o objetivo que Deus quer com as nossas raízes, para que os ramos, meus amados, para que o fruto, para que o resultado não seja igual de todo mundo, mas seja diferenciado para a glória do nome do Senhor. Meus amados, a pandemia ela trouxe algumas facilidades, né? Até eu tomei nessa facilidade, viu, pastor, esses dias. Não tem mais culto em Jundiaí, então eu falo, quer saber, deixa eu escolher um culto aqui, vou escolher o culto da IEP de Suzano, você chega no sofá de casa. Às vezes, meus amados, há uma tendência nossa em se acomodar. O irmão aqui agora falou a respeito de oração, que bênção, glória a Deus. Amados, ainda que nós estejamos num lugar que tem algumas facilidades, ainda que nós estejamos numa igreja cheia de departamentos e tal, facilita, a criança nem fica comigo, chega lá na irmãzinha, leva lá para o cultinho e tal, vai me dar sossego, olha que facilidade. Amados, nós precisamos entender que o Senhor precisa ser buscado como aquela pérola, meu amado, como algo precioso, meu irmão, para a nossa vida, para o nosso
crescimento, para que nós sejamos, meus amados, né, íntimos do Senhor. A vinha, a videira, aliás, né? Guarda isso, irmão, guarda isso. A videira, meus amados, para que possa alcançar um bom fruto, um bom vinho, um bom resultado, ela tem que sofrer. Isso é um ditado de viticultores lá de Portugal. O salmista fala assim: foi-me bom ter padecido, né? Foi-me bom foi bom para mim ter me sido afligido pelo Senhor. Foi bom. Às vezes nós nos assustamos com isso, mas, meus amados, quando nós entendemos que o Senhor quer trabalhar a nossa vida, para que esse trabalhar, né, essa condição nos leve mais perto dEle. Jesus Cristo veio ser o modelo, o andar nas pisaduras do Senhor, meus amados, muitas vezes é padecer algumas aflições, alguns reveses, mas, meus amados, ninguém poderia dizer, né, ou questionar a intimidade do Filho com o Pai. E a Bíblia fala, Cristo fala, que Ele era um com o Pai. Meus amados, Ele quer ser um conosco, né? É uma ligação, meus amados, do Senhor para com a igreja. Sabe o que acontece, meus amados, nesse tipo de cultura? Sabe o que acontece com a vide que é plantada num lugar assim, pobre, cheio de pedra, em ladeiras? Ela tem que aprofundar as suas raízes a 20, 25, 30 metros de profundidade. Há, inclusive, relatos, está nessa matéria, que a não ser que haja casos extremos de seca, essa planta não recebe nem irrigação, para que as suas raízes possam buscar essa umidade lá embaixo, lá no fundo. Só eu que já falei: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor parou de falar? Estou buscando uma resposta, o Senhor não fala. Só comigo aconteceu isso? Acho que só, né? Aqui não acontece isso, né, pastor? Glória a Deus. Aqui não acontece isso. Porque, meus amados, nós precisamos buscar, cavar. Sabe, meus amados, o que se descobriu? Que lá embaixo existe uma camada rochosa. Essa camada rochosa que existe lá embaixo, que a raiz da videira vai lá buscar, tocar, essa rocha é a rocha, meus amados, que foi a base daquele solo que está lá em cima. Só que aquela rocha que está lá embaixo, e ela é chamada de rocha-mãe pelos viticultores, rocha-mãe, né? Isso me chamou a atenção. Falei: que interessante, essa raiz ela tem que chegar até lá embaixo, para que ela toque naquela camada rochosa, e todos os componentes daquela rocha, tudo aquilo, todos os minerais daquela rocha, meu amado, essa raiz ela é poderosa, ela está apta, né? Ela sofreu, mas ela alcançou essa rocha, e de lá ela tira os nutrientes, para que a fruta, para que a uva, ela tenha esses componentes, e depois, na hora que ela virar um vinho, sabe o que vai acontecer com esse vinho? Não sei quem gosta disso, isso chama terroir. Ó, o irmão falou de falar difícil, agora eu vou. Terroir, quer dizer, é o aroma daquela fruta, daquele vinho. Meu amado, não sei quem, irmãos, eu sei que é até difícil pregar, falar de vinho, né, pastor? Porque o crente não bebe, mas a gente estuda, a gente olha, a gente sabe como é que funciona, né? O vinho, ele tem características diferentes. O vinho lá daquela região da França, ele tem um aroma, ele é diferente. Mas lá na Itália,
na Espanha. Sabe o que acontece com esses vinhos, meus amados, de plantação orgânica, biodinâmica? Por que biodinâmica? Porque biologicamente a raiz vai ter que buscar lá embaixo e trazer aquilo que tem de mais precioso lá embaixo para a sua fruta, para que esse vinho se torne algo valioso, valoroso. Os melhores vinhos, os melhores produtos, meus amados, são de videiras que foram buscar lá no fundo essas propriedades e traz para si, e aquilo gera um resultado final diferenciado. Não é um vinho medíocre, não é um produto medíocre, não é aquele negócio mais ou menos, não, é diferente, é diferenciado, é algo, meus amados, especial, singular, algo diferente. Meus amados, até o aroma é diferente. Não sei se os irmãos já viram, vou usar outra palavra, o irmão permite? Enólogo, essa foi boa, enólogo. É o camarada que experimenta vinho. Não sei se os irmãos já viram, quando o cara vai experimentar um vinho, aí chega o camarada lá, coloca uma taça desse tamanho, e põe só um fundinho, aí o cara dá aquela virada assim, ó. Já viu? E aí o cara mete o nariz dentro do copo, ele não bebe, ele põe o nariz dentro do copo, e fica lá cheirando o vinho. O aroma faz parte, e a Bíblia fala, meus irmãos, e nós somos o bom perfume de Cristo. Até isso muda em nós, quando as nossas raízes se aprofundam para alcançar aquilo que é mais precioso, aquilo que não tem mistura, aquilo que é puro. Meus amados, profundidade. Hoje nós vamos falar só de profundidade. Se o pastor me convidar um dia, eu falo de altura, falo de largura, aí é outra coisa, é outra parábola. Mas profundidade. Irmãos, até o aroma, aonde você chegar, aonde você estiver, o que você falar, é o bom perfume de Cristo sendo exalado aonde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a igreja do Senhor, meu amado. Esta é a igreja do Senhor. E eu quero dizer algo para você. Sabe, essa rocha, a 500 metros para lá, ou do outro lado do morro, já não é a mesma rocha, mãe. É outra, é diferente. Então esse vinho aqui, ele tem umas notas diferentes. Do outro lado ele dá outra nota diferente. Lá outra nota. Eu quero dizer, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo é a rocha. Ele é a rocha. E eu vou dizer mais ainda. Eu vou ficar lá na igreja de Suzano, porque lá tem um certo perfume, tem uma diferença. Eu quero dizer, meus amados, que isso não quer dizer ministério A, B ou C, porque Jesus Cristo é um só, e Ele é a rocha, e Ele é também uma fonte inesgotável de bênção. Sabe o que significa isso, meu amado? Aquela rocha que está lá, que é a criação dele, vai liberar o que ela tem, mas Cristo libera o que Ele quer. Para mim, para você. Meu amado, qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério? É evangelismo? Qual é o teu chamado? É abraçar. Tem gente que eu já vi abraçar, e a pessoa abraçada é tocado pelo Senhor. Meu amado, qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Eu quero ser cantor, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu quero dizer, meu amado, que se você buscar, se as suas raízes, ainda que por um tempo você tenha que sofrer. Quanta gente saindo de igreja, meu amado, eu vi isso, saindo de igreja para ir outras maiores, porque lá tem algo tranquilo. Eu vou ficar lá na média, eu vou ficar lá tranquilo. Meu amado, fique aonde Deus tem te colocado e aprofunde as suas raízes nele, em nome de Jesus, porque certamente Ele, que é a fonte inesgotável de bênção, que tem todas as coisas, todos os ministérios, tudo está na mão dele, te liberará para você o que você precisa. O que é o teu chamado, o que é o diferente na tua vida, o que vai te tornar, meu amado, valioso, e não é por aquilo que nós temos, é por aquilo que Ele dá. Esta igreja cresça em nome de Jesus, meu amado, conhecendo aquele que pode dar todas as coisas. É bom esse relógio aí, viu, pastor? Eu quero finalizar já, faltando 10 minutos, porque eu não quero me estender. Eu quero que o irmão entenda essa parábola.
Entenda essa parábola. Eu quero finalizar, meu amado, com João capítulo 14. 14? Videira verdadeira? 15? 15? 15. 14 eu sou a minha verdade e a vida, né? 14:6, é o 15. Eu sou a videira verdadeira. Pronto, pastor, agora que você me confundiu tudo mesmo. Você não falou que a videira somos nós? Agora você está falando que Cristo é a videira verdadeira. E ali fala que nós somos as varas. Espera aí, nós somos as varas, nós não somos a videira, mas não é Cristo que é a videira. Amado, o Senhor tem nos chamado para que, eu vou usar o exemplo do Ricardo, a vida do Ricardo aqui, para que quando olharem para o Ricardo, ninguém saiba onde termina o Ricardo e onde começa o Senhor Jesus Cristo. A hora que ele olhar para o pastor Adriano, as pessoas olhando não saibam onde termina o pastor Adriano, onde começa o Senhor Jesus Cristo. É uma mistura. Na verdade é uma coisa só. As pessoas que olharem para a Aline, ouvirem a Aline, sentir o aroma, né? O aroma de Cristo nela, não saiba onde termina a Aline, aonde começa o Senhor Jesus Cristo. Ou na verdade já é, né, o Senhor já trabalhando, porque esse algo valioso, esse algo, meu amado, desejável, a Bíblia fala que o Senhor é o desejado das nações, meus amados, e isso está em nós, né, através da sua graça, do seu poder, através da sua misericórdia, porque Ele se dá a conhecer. Mas, meus amados, olhando para essa parábola, há uma necessidade nossa, meus amados, de nos aprofundar. Eu não quero sofrer. Outro dia numa reunião, um oficial falou para mim: pastor, não vem com muita coisa não, porque eu já cansei de sofrer. Desse jeito, pastor. Pastor, o negócio é o seguinte, pega leve aí, porque eu já sofri demais. Agora eu só vou na marcha lenta. Eu só vou ali no que dá para fazer. Não deu para fazer, eu não faço. E ponto final. Né? Eu vi esses dias numa reunião. Amados, nós somos... como é que fala que ele gosta de sofrer? Como é que é? Esqueci. Como é que é? Masoquista, não é nada disso. Mas, meus amados, entender que aonde Deus nos plantou, onde Deus nos colocou, a terra, meus amados, ela precisa ser trabalhada e muitas vezes é necessário, sabe, aprofundar, descer, meu amado, buscar, né, esse contato com o Senhor. Aí a coisa muda. Aí ninguém sabe mais quem é Cristo, quem é Cristo, quem é o Gustavo, quem é a Regina, não sabe, porque é tudo uma coisa só. E a igreja do Senhor triunfa dessa forma, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Eu falei que ia terminar, mas eu vou ler um trechinho aqui de Hebreus capítulo 10. A Bíblia fala assim, versículo... A partir do 32 fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Olha que tremendo. Porque também vos compadeceste dos que estavam em prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler de novo o 11:33.
profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Que o irmão possa ter entendido essa parábola. Uma vez disse Deus, duas vezes a ouvir: ouço aqui, mas eu ouço aqui. Eu guardo no coração e falo: Senhor, entendi. Meu amado, a vida está difícil, tem uma luta, tem uma prova, tem algo, meu amado, que o irmão está vivendo ali, que permaneça no Senhor em nome de Jesus. Mas eu busco, e o Senhor não fala mais comigo. Faz um tempo, Deus falava, Deus mandava água, falava, Ele parou de falar. Não pare de buscar, porque talvez, meus amados, a umidade está um pouco mais, tem algo ali, algo especial, algo precioso, um pouco mais profundo, que Deus quer dar para você, e só para você, irmão, só para você, especial, porque você é especial para Ele. O que você tem buscado? Qual ministério? Não seja o que você quer, mas seja o que Ele quer, em nome de Jesus, porque o que Ele tem para você, quando as suas raízes chegarem até, figuradamente, essa rocha mãe, que na verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo na figura, nessa figura que eu estou trazendo aqui para os irmãos, o próprio Senhor, na condição, meu amado, de chegar até lá, o que Ele tem para você. Amado, não se compara a nada nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado da tua vida, daquilo que você fala, daquilo que você faz, do teu abraço, do teu olhar, o resultado, meu amado, quando você vai evangelizar alguém no teu trabalho, o resultado quando alguém te afronta, o resultado, meu amado, que você tem quando alguém pisa no teu pé, quando algo acontece de errado, quando uma tragédia acontece com você, quando há perdas, meus amados, difíceis, terríveis, que a gente pode até se abalar por um tempo, porque nós somos, meus amados, naturais. Meu amado, o resultado, aquilo que você tem, meu amado, é diferente. Pode ser que perguntem para você, mas por que você reagiu desse jeito? Diante de uma situação dessa, por que dessa alegria? O teu rosto continua alegre. Diante de uma causa assim, você continua abençoando, estão amaldiçoando, mas você continua abençoando. Como é isso? É porque as minhas raízes buscaram componentes lá na rocha, lá naquela rocha que já foi, que já pisou aqui nessa terra, que já passou por tantas lutas, por vergonha, por afrontas, já passou pela cruz, já passou pela morte de cruz. As minhas raízes tocou nele e aquilo veio para mim, e eu não posso negar esta fé, eu não posso recuar, eu não posso voltar atrás. Ele é meu Deus, e é assim que eu sou, porque ele está misturado em mim. Eu estou na videira verdadeira, mas essa videira, eu sou a raiz, e já misturou tudo. É Cristo que vive em mim, não sou eu mais quem vivo. Engrandecido seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, eu quero orar nesta hora. Pai querido, bendito seja o teu nome, Pai. Grande é esse mistério, Senhor amado. Grande é o mistério da profundidade. Por isso, Senhor amado, que Paulo escreve, ó, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento. Senhor amado, nós não experimentamos, talvez, nem um pouco, nenhuma parte daquilo que o Senhor, Pai amado, tem para a igreja, tem para aquele, Senhor amado, que busca a Tua face. Senhor amado, mesmo, Senhor, na intempéries, mesmo, Senhor amado, em situações contrárias, mesmo, Senhor, chorando, gemendo, continua se aprofundando as suas raízes no Senhor, porque certamente voltará com alegria, trazendo os seus molhos. A palavra é uma promessa do Senhor, e eu oro, Senhor amado, que trazida esta palavra, Senhor amado, até como uma parábola, até como, Senhor, algo que o Senhor nos ensina pela criação, pela natureza. Eu oro, Senhor amado, para que cada um dos teus filhos possam vivenciar, Senhor amado, esta bênção, possa vivenciar essa experiência com o Senhor.
Pai amado, e uma vez que as raízes chegaram até lá, Senhor amado, toda a planta, ela é saudável, toda a planta, ela recebe saúde. E eu oro, Pai amado, para que essa experiência, Senhor, permaneça, essa intimidade com o Senhor, esta alegria, Senhor amado, permaneça na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que cada um, Senhor amado, entenda o seu chamado, Senhor, a sua particularidade. Senhor, cada vinho é diferente um do outro, mas todos têm o seu valor. Todos, Senhor amado, têm a sua singularidade, e eu quero, Pai amado, pedir a bênção do Senhor sobre cada um desses. Se alguém está querendo desistir, parar, Senhor amado, se alguém está achando árduo o caminho, se alguém, Senhor amado, talvez esteja se lamentando, porque, Senhor, parece que a palavra, Senhor, não chega mais, ó Deus, Senhor, que hoje o Senhor trouxe a resposta e haja efetivamente uma mudança, Senhor amado, na busca, uma mudança, Senhor amado, na vida de cada filho teu, em nome de Jesus Cristo. Tu és o Senhor, e eu te agradeço, Senhor amado, por aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus. Amém.